paz de Deus. Meu nome é Aline Oliveira, sejam muito bem-vindos ao canal Sons Naturais. E na história para dormir de hoje, venho compartilhar mais este lindo conto para crianças de Figueiredo Pimentel. Espero que gostem. O Sargento Verde. Formosa, elegante, bem prendada, era Carolina, filha de um importante capitalista que vivia na Cidade do Ouro. Um dia, apresentou-se no palacete paterno um moço muito bem apessoado, que vinha pedi-la em casamento. A moça exultou de alegria e, com grande satisfação, dos pais aceitou-o. Marcaram o dia das núpcias. À noite, enquanto os convidados dançavam e se divertiam, Nossa Senhora da Conceição, que era a madrinha de Carolina, apareceu-lhe e disse-lhe: Minha filha, fica sabendo que casastes com um cafajeste, metido na figura desse bonito moço. Não faz mal, porém, logo mais ele há de te levar para casa. Deves então dizer a teu pai que queres ir montada no cavalo mais magro e mais feio que aqui houver. Quando chegares à encruzilhada do caminho, teu marido há de tomar à direita, tu tomarás à esquerda, mostrando-lhe o teu rosário. Verás então o que acontecerá. Perto da meia-noite, o marido manifestou desejos de se retirar, mandando selar os cavalos. Para Carolina veio um esplêndido alazão, muito gordo e lustroso. A moça, porém, recusou-o, declarando que só montaria no animal mais feio, magro e lazarento que houvesse na estrebaria. O pai admirou-se muito daquele pedido, mas acedeu os desejos da filha. Os noivos cavalgaram e partiram. Chegaram ao lugar em que a estrada fazia uma cruz. O cafajeste quis que a moça tomasse a direita e fosse adiante. Não, vá você na frente, que sabe o caminho de sua casa. Eu nunca fui lá, respondeu Carolina sem mais demora. Tomou a esquerda e mostrou-lhe o rosário. Ouviu-se então um grande berro que o cafajeste soltou. A terra abriu-se, sentiu-se um forte cheiro de enxofre e o cafajeste sumiu-se para as profundezas do buraco. Carolina disparou o cavalo até chegar muito longe. Aí cortou os cabelos e vestiu uma roupa de homem, calça, colete e paletó, feitos de uma fazenda verde, completamente verde. Continuou a viagem e chegou à capital do reino, onde foi servir no exército. Sendo promovida pouco depois ao posto de sargento, ficou conhecida como Sargento Verde. O rei, ao ver aquele formoso inferior das suas guardas, tomou-lhe grande amizade e destacou-o para sua ordenança particular, querendo-o sempre em sua companhia. A rainha apaixonou-se por ele e tentou seduzi-lo, chegando mesmo a propor-lhe casamento, porque naquele país toda a gente podia casar-se quantas vezes quisesse. No entanto, o Sargento Verde recusou-se a trair seu soberano. Em vista disso, a rainha foi ao marido e disse-lhe: Saiba, Vossa Majestade, que o Sargento Verde declarou ser capaz de subir e descer as escadas do palácio montado em seu cavalo, dançando e atirando ao ar 3 ovos e pegando-os sem que nenhum deles caia e se quebre. O rei mandou chamá-lo e perguntou se era verdade aquilo. Eu não disse tal coisa, real senhor, mas, como a rainha, minha senhora, o afirmou, vou tentar fazê-lo. O Sargento Verde saiu dali muito triste,
e sentou-se à porta da cozinha que lhe havia dado para morar, quando seu cavalo o sossegou, dizendo: Não tenha receio, no dia marcado faça o que tem de fazer. Assim sucedeu, e a rainha ficou desesperada, vendo executar fielmente o que ela havia inventado. Algum tempo depois, ela tentou novamente seduzi-lo, mas, como da primeira vez, ele não quis trair o rei. Saiba, Vossa Majestade, que o Sargento Verde disse ser capaz de plantar uma laranjeira pequenina à hora do almoço e que à hora do jantar já estará carregada de laranjas. O rei chamou-o e mandou fazer aquele milagre. E tendo o sargento consultado o seu cavalo, conseguiu executá-lo, com grande mágoa da rainha, que queria vê-lo enforcado. Mas a perversa criatura nem por isso cessou de persegui-lo, e pela terceira vez dirigiu-se ao rei. Saiba, Vossa Majestade, que o Sargento Verde declarou ser capaz de ir ao fundo do mar e tirar a princesa que ali está encantada? Carolina, dessa vez, quase morreu de desânimo, julgando impossível sair-se bem daquela dificílima empreitada. O cavalo, porém, acalmou-a, aconselhando: Muna-se a senhora de um garrafão de azeite, um punhado de cinza e um agulheiro. Monte em mim, chegue à praia e com a espada corte as ondas em cruz, que as águas hão de se abrir. Entre pelo mar adentro, chegará à caverna onde jaz a princesa encantada. Aí encontrará um dragão marinho que guarda a moça. Roube-a, monte-a na garupa e corra a todo galope. O monstro há de persegui-la. Assim que estiver quase a nos pegar, derrame primeiro o azeite, depois a cinza e por último o agulheiro. Carolina procedeu como lhe ensinara o cavalo. Entrou no mar, raptou a princesa e partiu a todo galope. O dragão marinho perseguiu-a. Quando ia quase pegando-a, ela derramou o garrafão de azeite. Formou-se uma grande lagoa, onde o dragão se meteu quase se afundando. Conseguiu finalmente vencer o primeiro obstáculo e seguiu no encalço dos fugitivos. Ia novamente alcançá-los. Carolina despejou a cinza, formou-se um nevoeiro espesso atrás dela, como se fosse uma montanha. O monstro, depois de inúmeras dificuldades, passou e voou. Ia quase pegar o Sargento Verde quando este espalhou o agulheiro. Apareceu uma cerca de espinhos que entraram no corpo do dragão marinho, matando-o logo. Chegando ao palácio, o Sargento Verde contou sua história e voltou a ser a formosa Carolina. A rainha foi condenada à morte para castigo de suas diversas mentiras. Caso gostem do nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder novas histórias como esta, ok? Não esqueçam também de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Conto com a ajuda de todos. Fiquem com Deus e até breve.